existe. E Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus de milagres. Então, por mais que a vida da gente financeira seja difícil e complicada, a falta de emprego, a falta de tudo às vezes, mas quando falta saúde, quando a gente vê um filho doente, tudo isso fica tão pequeno, fica insignificante. E eu vim aqui agradecer a todos vocês pelo amor e pelas orações. E que Deus esteja na casa de vocês todos os dias. Muito obrigada. Amém. Pode vir, família. Graça e paz, meus irmãos. Deus tem nos ensinado que tudo é no tempo dele. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, Ele nos sustenta. Não é pela força do nosso braço, mas é o agir dele nas nossas vidas a cada dia, a cada amanhecer. Há 1 ano e meio, a minha mãe colocou a lanchonete à venda. Ela colocou no mês de novembro do ano retrasado. E eu dizia, de dezembro eu não volto, eu não quero continuar aqui. Eu não vou voltar mais, eu não quero. E Deus me ensinou que não é como eu quero, que é como Ele quer e na hora que Ele quer. Quando foi no mês de setembro, mais ou menos, foi uma pessoa muito interessada. Ela fechou o negócio, foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado de manhã, ela mandou a mensagem dizendo que não ia mais ficar com o negócio. E foram muitas pessoas, muitas, mas as coisas não aconteciam. Cada vez mais eu via distante o desejo do meu coração. Mas eu tinha esperança no Senhor, que Ele estava cuidando e era no tempo dEle. E não foi só Ele, muitas pessoas iam. Muitas pessoas, outra pessoa também tinha fechado o negócio, também desistiu. Não, as coisas não aconteciam. Quando foi no domingo passado, eu estava na porta, a pastora Cris falou para mim, vocês vão estar no culto de quinta-feira? Eu disse, não, a gente não consegue vir, porque a nossa carga horária era das 7h30 da manhã às 9h20 da noite. E eu falei para ela, a gente não consegue, mas deixa Deus fazer. Nisso, lá na porta, eu não entendia. A minha mão começou a minar azeite. Minha mão, eu falei, o que é isso? Eu nunca vi isso, eu nunca senti isso. A irmã Tati, da intercessão, olhou e falou, você ungiu alguém? Você pegou óleo? Eu falei, não. Mas amém. Fui para casa. Quando foi na segunda-feira à noite, na segunda de manhã, o homem que estava interessado também, que tinha desistido do negócio, mandou um e-mail, meio de e-mail, dando a proposta dele. Não era do jeito que a gente queria, mas resolvemos aceitar. Ele não deu retorno, ligamos para ele, respondi o e-mail, ele não deu retorno. Quando foi 6h40 da noite, a mulher que tinha fechado o negócio chegou lá também. E quando a gente disse que tinha, aceitado a proposta, ela chorou. Ela falou, então já era. Eu falei, não, porque a vontade é de Deus, seja feita a vontade dEle. E eu senti uma alegria muito grande no meu coração. Ela foi embora e eu disse à minha mãe, mãe, vamos ligar para ela, vamos falar com ela, porque é ela. E eu liguei, eu falei, volta aqui agora. Ela falou, agora. Eu falei, agora, para a gente conversar. Nisso, estava dando o horário de eu vir para o seminário, que foi uma coisa, era um desejo do meu coração, e meu esposo falou, vai fazer que eu fico trabalhando no seu lugar. E a minha filha falou, vai mãe, dá o passo, que Deus cuida do resto. E eu comecei a fazer o seminário, vim, e eles ficaram lá, minha mãe e meu esposo. Ela voltou, conversaram, ela disse que retornaria na terça-feira de manhã.
Eu, antes de sair para o trabalho, eu falei, Senhor, eu orei a Ele e disse, Senhor, se for ela, que ela chegue antes do homem, que ele chegue depois. E ela chegou às 9 horas da manhã. Quando ela desceu na contabilidade para abrir firma, fazer todos os procedimentos, quando ela desceu, o homem chegou. Deus deu a resposta que não era ele, sim ela. Porque ela também é uma pessoa cristã. Deus limpou todo aquele lugar, tudo que tinha ali, Ele transformou. E Ele queria que continuasse da mesma maneira. Ali é um lugar que foi transformado, que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Nós saímos, mas ali vai continuar pessoas que vão levar a palavra de Deus também. E quando foi na terça-feira, ela fez a transação, a transferência, tudo certinho. E no Move à noite Deus falou que não foi simplesmente uma venda, um negócio, mas que estava sendo selado nos céus. Que aquilo foi uma coisa selada no céu, porque era para ser dele. Porque no momento que ela desistiu, o marido dela não aceitou. Ela chorava o tempo todo. E todos os dias ela fazia ele passar na frente da lanchonete e dizer, olha, o meu ponto ainda não vendeu. E ele não queria ficar lá. Ele falou para ela, se você comprar, eu não vou colocar nem meus pés aqui. Deus trabalhou na vida deles também, no casamento deles, porque ela disse, somos um só, eu não poderia fazer só por mim. E Deus trabalhou na vida deles também, ensinando também que é o tempo dele. E eles estão muito felizes. Dá para ver a felicidade deles, porque Deus trabalhou na nossa vida e na vida deles também nesse tempo. Foi 1 ano e meio de espera. Mas aprendemos muita coisa. Quando foi na sexta-feira que entregamos para eles, que ficamos até sexta-feira ensinando, mostrando como era. Quando terminou, eu falei, agora eu quero orar por vocês. Porque Deus falou que não vai parar aqui, que essa amizade é para continuar, que é para a gente continuar intercedendo sobre a vida deles. E ele disse, o esposo dela, não pare de orar. Ore, porque precisamos da oração. Oração nunca é demais. E essa amizade vai continuar. Eu quero que vocês vão na minha casa, que vocês vão orar na minha casa. E não para por aqui. Então, não desista de nada. Mesmo que vocês pensem que estão longe, Deus está cuidando de tudo, porque o tempo é dele. Pode passar o tempo que for, que a vontade é dele. E quando ele coloca um desejo no coração, era para nos ensinar que tudo é no tempo dele. Amém? Glória a Deus. Amém? Tem mais alguém querendo dar o testemunho? E aí, Bercezinha, sua bênção lá? Aleluia. Amém. Então, que vocês possam perseverar. Em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu falar pelo presbítero Alexandre, que deu testemunho de manhã. Posso falar porque ele já deu, então está aberto. Ele recebeu uma palavra 2 anos e alguma coisa atrás, lá na Juruá, onde estávamos. E ele ia concretizar um negócio grande, muito grande. E Deus ia cumprir essa palavra. Muito bem, ele creu. E a partir do momento que ele recebeu e creu, ele começou a gerar no mundo espiritual isso. Contra tudo e contra todos. Até a presbítera Priscila, ela estava meio assim. Mas será? Mas essa empresa, ninguém nunca cogitou essa empresa, ou citou essa empresa lá na empresa onde ele trabalha. Nunca se aventou essa possibilidade de fazer negócio com essa empresa. Eu não vou falar o nome ainda porque ele não falou, então não está aberto para falar. Mas essa empresa tem no mundo inteiro. É realmente muito grande e muito renomada. Mas ele continua acreditando e lutando e orando. E mesmo as pessoas no trabalho dele falavam, imagina, você está louco, isso aí não é possível. Os próprios diretores não acreditavam no que ele estava dizendo. Mas ele falou, eu recebi uma palavra da parte de Deus. E ele sempre exaltou o Senhor lá no trabalho dele. Nunca teve timidez para fazer isso, nunca. Ele sempre falava, olha,
Isso quem me deu foi Deus, isso quem fez foi Deus, então exalta o nome do Senhor. Sempre dizia isso e sempre diz isso. E assim foi. E semana passada, depois de 2 anos e tanto, o negócio foi concretizado. Você tem uma ideia? As pessoas lá no trabalho dele ficaram pasmas. Não acreditavam no que tinha acontecido. Mas Deus é fiel porque ele creu. E a partir daquele momento, como eu disse para você, ele começou a gerar. Ele entrou num estado de gestação para que se cumprisse, se cumpriu mesmo. E é tremendo isso. Mas também, como é que é a caminhada dele? Ele é uma pessoa muito generosa com relação ao reino. Ele sempre foi fiel, generoso, e Deus abençoa mesmo, e Deus libera mesmo. São semeaduras que ele sempre fez, e Deus veio e honrou, porque a palavra fala que para nós nunca deixarmos de semear, porque a seu tempo ceifaremos. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, por isso que eu disse alguma coisa com relação ao reino espiritual. Isso é real mesmo. Porque o mundo está de olho em nós. As pessoas estão de olho em nós, muito mais nós que somos cristãos, que cremos em Cristo e andamos sobre a palavra de Deus. Há uma nuvem de testemunhas que estão em nossa volta. E elas querem ver para crer. Elas querem ver em nós para elas crerem. Mas, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você é luz do mundo e sal da terra. Que o teu testemunho, o que o Senhor está escrevendo na sua vida, é uma coisa palpável e que muitas pessoas vão ver coisas maravilhosas de Deus se cumprirem na sua vida para a honra e glória dele. Então toma posse. Toda vez que você receber uma palavra profética, toma posse dela mesmo. E não desista dela. Continue orando para que a seu tempo se cumpra em nome de Jesus. E semeie sobre a palavra. Isso é uma coisa importante. Amém, amados? Tem muitas coisas, já estou pregando, tá? Vamos ser rápidos para nós fazermos esse ato profético no final. Tem muitas coisas na palavra de Deus que muitas pessoas não entendem até que os olhos espirituais se abram. Muitos termos que são colocados, ou muitas parábolas que Jesus falou, que quando começamos a buscar pelo Espírito Santo a revelação, esses termos eles começam a se revelarem na nossa vida. Por que eles começam a se revelar? Porque você está buscando com avidez, com vontade, com paixão. Então Deus ele te revela e se torna o que é chamado lá o vinho novo. Vinho novo significa revelação. O sangue de Cristo é vida. E o sangue de Cristo é revelação da vida. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. O Espírito Santo continua fazendo aqui, Pai. Continua desatando tudo que tiver atado, tudo que tiver ali comprimido no reino espiritual, descomprima, Senhor. Senhor, anula todo sofisma, toda a fortaleza do inimigo que muitas vezes ele quer construir na mente das pessoas para que elas não creiam no poder da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que destrói montanhas e muralhas, que abre passagens no mar, que Pai, que abre caminhos, Pai, inimagináveis. O Senhor é um Deus soberano e todo-poderoso, e nós queremos ver as coisas que o Senhor tem preparado para este tempo. Eu declaro que vão se cumprir em nome do Senhor Jesus. Pai, pela tua fidelidade, pelo teu constante amor por nós. Então, Espírito Santo de Deus, encontre liberdade hoje aqui, papai, no teu rebanho, nos teus pequeninos, porque é um exército que o Senhor está levantando deste povo, papai, deste ministério. O Senhor pode trazer uma grande multiplicação, porque o Senhor é Deus de multiplicação. O Senhor disse desde o princípio: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra será cheia da tua glória, assim como as águas cobrem o mar, papai. Disse o profeta, e está confirmado aqui, papai, que nós vamos conduzir, nós somos os condutores
conhecedores da tua presença, e nós queremos que muitos o conheçam, Senhor, em nome de Jesus, amém. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Será que só eu que estou apaixonado aqui? Hein? Amados, você está bem? É o seguinte, eu vou te dar uma dica muito boa. Todo domingo, quando você for almoçar, não coma muito. Estou dizendo para você não comer também, mas não coma muito. Se for nhoque também, não coma muito mesmo, porque pesa. Se for feijoada, então nem pensar. Coma menos. Você vai se sustentar do mesmo jeito do que você comer um pratão, um negócio absurdo, uma baciada. Depois você não consegue nem piscar, muito menos ir no culto e ficar acordado. Então coma por domingo, na hora do almoço, por favor. Aí você vem cheio de energia, cheio de vontade, e fica apaixonado que nem eu. Amém, amados? Veja aqui o termo que Paulo usa para falar ao povo de Coríntios. Versículo 2, 2 Coríntios capítulo 3. Vós sois, ela já pôs lá, não adianta. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha o que ele fala aqui. Olha que coisa interessante. Fala de que nós somos carta, porque as pessoas fazem uma leitura de nós. É um termo até usado. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Carta poderosa, né? Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Ou do coração. Muito bem. Você já reparou que se usa muito esse termo hoje em dia? Eu fiz a leitura daquela situação e eu concluí o seguinte por aquilo que eu li. Se usa muito isso. Então eu fiz uma leitura do que aquela pessoa falou. Eu fiz uma leitura de como aquela pessoa age. Eu fiz uma leitura das coisas que essa pessoa faz. E cheguei à seguinte conclusão. Não se usa esse termo hoje em dia. Se usa muito de fazer a leitura. Por que se fala assim? Porque é uma coisa bíblica. Tem muita coisa que se fala por aí que é uma coisa bíblica, e as pessoas não se dão conta disso. Tem muitos termos constitucionais de muitas nações, ou muitas constituições de vários países que são retiradas da Bíblia. Você quer ver uma coisa? Lê a Constituição dos Estados Unidos para você ver. Tem 200 itens. Não é que não, a nossa que é um emaranhado de coisas, mas lá tem 200 itens, eles não mudam. A Constituição dos Estados Unidos é a mesma desde que ela foi criada, salvo algum outro item da Constituição, salvo uma ou outra lei, mas ela permanece a mesma, e a maioria do que está lá foi tirada da Bíblia. Desde que se formou a Constituinte, foi tirada da Bíblia, porque tem muitos termos que eles são de fato até usados no mundo secular. Agora, ele está falando aqui de carta, aquele povo de Coríntios. Ele estava dizendo o seguinte: a carta que vocês são, elas foram escritas por nós em vocês. Ou seja, pelas ministrações de Paulo, pelos discipulados de Paulo. Aquilo que ele falava, aquilo que ele ministrava, foi se manifestando uma carta. E conforme eles iam crendo, eles iam absorvendo aquilo na vida deles, o próprio Espírito Santo, porque ele fala aqui que não é com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, o próprio Espírito Santo ia inserindo aquilo neles. Por que o Espírito Santo ia inserindo? Para que de fato se tornasse vida neles. E conforme eles iam praticando aquilo que Paulo tinha escrito neles, os homens começavam a ver as atitudes daquelas pessoas. As pessoas que viam aquelas pessoas andando nesse poder de Deus, na prática da palavra que estava neles, começavam a ler a carta neles. Falou: nossa, eu fiz uma leitura. Aquela pessoa realmente, Cristo está na vida dela. Realmente,
não é uma falsidade, não é uma pessoa falsa, é verdadeiro, aquilo que ele fala é verdadeiro, as atitudes daquela pessoa são verdadeiras, ela não faz uma coisa hoje, depois outra amanhã, ela não fala uma coisa hoje, depois fala outra amanhã, ela é constante naquilo que ela crê, ela é constante na sua fé, ela não é demovida da sua fé, ela continua, ela persevera, e por isso eu vejo as coisas acontecendo na vida daquela pessoa. Então, os outros homens, ele estava falando diretamente ao povo de Coríntios, e aquele povo que habitava lá em Coríntios, olhava para aquelas pessoas, e eles liam essa carta, porque ele fala assim, lida por todos os homens. Então veja bem, amados, conforme você crê na palavra que você recebe, conforme você vai andando segundo aquilo que você está recebendo, como eu falei aqui agora há pouco, sobre até o presbítero Alexandre, que ele foi andando sobre aquela palavra, e a palavra foi sendo gerada nele a ponto de Deus falar, agora é o tempo daquela palavra se cumprir, porque você creu, então eu pude escrever isso na sua vida, agora você vai ser testemunha, e todos os homens vão ler a carta que está em você, aleluia, e vão comprovar de fato que você vive em Cristo. Então é este o fato que muitas vezes nós não percebemos isso, pelo fato de nós não praticarmos aquilo que nós ouvimos, e aí o que as pessoas lá fora vão ler em nós, quando você não pratica, quando você não tem fé, quando você não ora em cima daquilo que você recebe, quando você não crê, em primeiro lugar, quando você não se move no sentido de realmente a palavra ser rema, ou ser vida na sua vida, o que as pessoas vão ver? Nossa, a pessoa diz que é crente, mas espera um pouquinho, as atitudes dela não comprovam isso, a leitura que eu estou fazendo dessa pessoa não mostra que realmente ela tem fé e que ela pratica a palavra de Deus. Ela vai na igreja todo domingo. Uma coisa, não seja crente domingueiro, tá? Deixa eu aproveitar e falar isso. Tudo bem, ainda que você venha de domingo, mas durante a semana, vá praticando, vá crendo, vá observando o que está dito aqui, peça ao Espírito Santo inserir na sua vida pessoal, na sua vida familiar, ou em tudo que você faz, aquilo que você está lendo, peça mesmo o rema de Deus em você, porque a partir desse momento, como eu falei aqui no início, você vai começar a se apaixonar, porque quanto mais você se infiltra aqui dentro, mais fé você tem e mais paixão pela palavra de Deus você tem. E aí o Espírito Santo vai ter a liberdade de escrever os seus atos em você, porque você está praticando. Então as pessoas vão olhar para você e vão ver, realmente eu quero o Deus que ele tem, realmente eu quero ir lá na igreja, eu quero ouvir as palavras que ele tem ouvido, porque eu tenho visto uma pessoa transformada, eu tenho visto que as atitudes dessa pessoa mudou, e ela expressa algo diferente, que eu nunca vi isso na vida dela. Ela está expressando amor, ela está expressando cordialidade, ela está expressando perdão, ela está expressando perseverança, realmente ela ama a Deus e ela pratica. E a carta começa a ser escrita. Tem um ditado que diz aí no mundo: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Uma coisa, mano, se você começa a receber, mas você não se desconecta de algumas pessoas que estão te fazendo mal, o que acaba acontecendo? Essas pessoas que estão fora do conhecimento de Deus e que estão andando no mundo, são pessoas perdidas, e de fato elas precisam conhecer a Deus, por isso que elas precisam ver o testemunho na sua vida. Mas se você ainda está fraca na fé, no conhecimento da palavra de Deus, procure conhecer. Não saia dos ribeiros de água. Ribeiros de água é aqui, quando você recebe a palavra, quando você é alimentado, quando a água atinge a sua vida, vai fazendo com que a fé cresça em você, essa árvore de fé comece a despontar na sua vida, porque senão vai ser muito mais fácil ela escrever em você, ou ela acaba passando as atitudes dela para você, do que você para ela. Então, isso é uma coisa importante. Avalie as tuas conexões. Outro dia eu falei sobre isso.
É muito importante você olhar para as pessoas com as quais você anda ou convive e faz uma observação se essas pessoas estão sendo bênção na sua vida ou não. Se elas estão te levando a outro tipo de vida e você não tem conseguido trazer para o teu estilo de vida, significa que ainda você precisa crescer muito aqui. Então avalie para ver se você não tem que se desconectar de muitas pessoas na sua vida. Olha só o que Jesus disse para Felipe, para você entender mais precisamente o que eu estou falando para você. João capítulo 14, a partir do versículo 7. Veja bem uma coisa que eu queria te dizer. Quando alguém importante para você te envia uma carta para contar novidades ou para falar coisas importantes, você fica ávido para ler essa carta, não fica? Você fica ansioso para ver essa carta, porque você quer saber o que aquela pessoa está pensando, o que ela mesma está dizendo a teu respeito. E uma coisa interessante isso, tem pessoas que têm mais facilidade em expressar os seus sentimentos ou seus pensamentos, suas emoções numa carta do que pessoalmente falando. Tem pessoas que têm mais facilidade mesmo para fazer isso. Então, muitas vezes numa carta, a pessoa está dizendo muita coisa. Então, quando você recebe uma carta, por exemplo, uma pessoa que você ama, ou de uma pessoa que você não vê há muito tempo, você vai correndo lá para ler. Hoje quase não tem mais carta, é por e-mail, né? E até por WhatsApp. Nem por e-mail, tem muita gente que nem vê mais e-mail, vê WhatsApp. Mas o e-mail é a carta que era ontem. Hoje é e-mail, agora é WhatsApp então. Mas quando você recebe uma mensagem de uma pessoa assim, você quer ler. E a pessoa que tem essa facilidade de se expressar, ela vai expressando tudo que ela pensa, ou tudo que ela é, tudo que ela quer fazer, e tudo que ela sente. E você vai ler, puxa, olha que tremendo que ela está escrevendo ao meu respeito, ou a respeito dela mesma. Ela está expressando através de uma carta. Agora, a nossa caminhada aqui é como se nós fôssemos uma carta ambulante. Agora olha só uma coisa. Alguém está escrevendo algo na sua vida. E que hoje eu esteja conseguindo, pelo Espírito Santo, escrever algo muito benéfico na sua vida. Primeiramente, a respeito de fé. Segundo, a respeito de esperança, que a palavra se cumpre. Terceiro, que você viva a palavra de Deus, que você a pratique. Porque aí vai ser como Jesus falou, aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve e pratica. Vieram os ventos e a tempestade deram contra ela, mas ela permaneceu de pé, porque estava construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, é aquele que constrói sua casa na areia. Vêm os ventos e as tempestades e aniquilam aquela casa, e grande é a sua ruína. Amém, amados? A melhor coisa que você faz no seu dia é tomar tempo em mergulhar na palavra de Deus. Amém? Agora olha só uma coisa que interessante. Se vós me conhecessem, Jesus falando dos discípulos, especificamente até para Filipe, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Como viram o Pai nele? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Não tinha entendido muita coisa, mas tudo bem. Respondeu-lhe Jesus, no 9, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha que tremendo. Jesus era uma carta escrita pelo Pai, porque nunca ele falou dele mesmo. O que eu falo como meu Pai me prescreveu. Eu não falo por mim. Então, aquilo que ele era, as atitudes de Cristo, o caminhar de Cristo nessa terra, a forma que ele agia e fazia os milagres e muitas coisas, a palavra do reino que ele ministrava, era o Pai que tinha escrito nele. Como disse Paulo, não em tábuas de pedra, mas no nosso coração. E
E tudo que Jesus, e tudo que as pessoas viam nele, eles viam o Pai em Jesus. Realmente era uma carta escrita do Pai. Agora eu te pergunto, a partir de hoje, quem você vai deixar que escreva uma carta em você? Porque você vai expressar aquilo que a outra pessoa é. Se você quer ser uma carta de Cristo, você vai o quê? Transmitir a imagem de Cristo para as pessoas. E elas vão ler Cristo na sua vida. Você quer ver uma outra coisa? Como isso é real. Abra lá em livro de Josué, capítulo 1. Vou falar rapidamente sobre Josué. É cedo ainda, hein? Amém? Então vamos lá. Capítulo 1. Josué, capítulo 1. Presta atenção nisso. Josué, ele era um seguidor de Moisés. Era um observador de Moisés, seguidor de Moisés. Servia a Moisés. Por exemplo, quando Moisés estava na tenda, ele ficava do lado de fora esperando. Ou Moisés chamá-lo. E muitas vezes eu creio que ele até ouvia Moisés orando. Quando Moisés subia na montanha para falar com Deus, ele subia junto. Ele ficava em um lugar mais abaixo, que Moisés subia lá no pico. Ele ficava um pouco abaixo esperando Moisés. Então ele via a maneira como Moisés buscava Deus. Muitas vezes ele viu Moisés falando com Deus. Ele via as ações de Moisés, o homem mais manso da terra. E até uma certa feita, quando Moisés, porque Deus falou assim, por causa do bezerro de ouro e tantas coisas, e blasfemas do povo, incredulidade, murmuração, e tantas coisas que o povo falava e fazia, que Deus falou assim para Moisés, a própria irreverência com Moisés, né? Que Deus falou para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu vou destruir esse povo, e a partir de você eu vou estabelecer um novo povo. Olha o que Moisés disse. Tudo bem, Deus estava testando Moisés, para ver como ele falaria. E Moisés disse assim: olha, Senhor, o que as nações vão dizer de ti? Que tu tiraste o teu povo do Egito para matá-lo aqui no deserto, para destruí-lo aqui. É isso que o povo vai dizer do Senhor. Agora, se o Senhor vai fazer isso mesmo, risca meu nome no teu livro. Meu, esse cara está louco. E se Moisés estava louco? Não. Porque era o povo de Deus e ele amava o povo de Deus. E Deus estava testando mesmo Moisés quando disse isso para Moisés. E por causa de Moisés, essa posição de Moisés, Deus não fez aquilo que disse que ia fazer, evidentemente. Mas com certeza Josué viu essa atitude de Moisés, a maneira como ele aconselhava. Porque Moisés era um apóstolo, era um pastor, era um conselheiro, era um profeta. Ele foi um grande profeta daquele tempo. Então Josué foi absorvendo tudo isso, porque ele queria aquilo. Ele queria viver aquilo. Ele se tornaria uma carta escrita por Moisés depois, quando Moisés partisse. E foi o que aconteceu. Olha aqui, vamos lá, versículo 6 de Josué capítulo 1. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso, cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Sabe que Deus estava falando? Tudo aquilo que Moisés escreveu em você, Josué, cumpra isso, medite nisso, que você vai possuir a terra, você vai atravessar o Jordão, e a minha palavra vai se cumprir, porque Deus já tinha dado a palavra sobre aquela terra há 1000 anos antes para Abraão, que Deus daria aquela terra onde Abraão estava pisando, a ele e a sua descendência. E estava se cumprindo aqui, porque a partir daquele momento que Deus dá uma chacoalhada em Josué, ele pega o povo de Israel, atravessa o Jordão e começa a possuir a terra. Aleluia, amados. Olha aqui o que Deus está falando. Nós vamos possuir uma terra.
Por que nós vamos possuir uma terra? Para que o território cresça, e o território crescendo se torna o território de Deus. Por isso que Jabes orou assim: Senhor, alarga as minhas fronteiras, me abençoa, alarga as minhas fronteiras. E na mesma coisa, nós estamos dizendo assim: Senhor, alarga as nossas fronteiras, para que muitos vejam, nossa, esse povo é um povo de fé. Eu quero também estar junto deles, aleluia, porque eu estou tendo uma leitura que o negócio é bom, que o negócio é importante, aleluia. E a mesma coisa, as pessoas quando vissem Josué, iam falar: realmente, este homem absorveu tudo que Moisés era, e tudo que Moisés disse a ele. E Deus falou: você vai fazer o povo herdar a terra. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e de noite, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz antes: como fui com Moisés, no versículo 5, ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. É o seguinte, amados, Deus está falando assim conosco hoje, que ninguém vai poder nos resistir todos os dias da nossa vida. É isso que o Espírito Santo está escrevendo em nós, que Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar. E Ele diz assim: não te deixarei todos os dias da sua vida. É o seguinte, o Espírito Santo está forjando algo em nós hoje. Está forjando uma fé audaciosa. Eu sempre gostei deste termo, audacioso na fé. E quando eu olho a história destes homens, por exemplo, Caleb era uma carta escrita por Josué na vida dele, porque ele também absorvia o que Josué era, a forma de Josué agir. Isso mexia com Caleb. Falei: não, eu vou estar com esse cara é um homem de fé, realmente ele é tenaz, ele é uma pessoa esforçada, ele vai para cima, eu também quero ir para cima. E assim foi Caleb também, uma carta escrita por Josué. Olha como nós podemos gerar algo bom na vida das pessoas. Agora eu te pergunto, que carta você tem sido? Ou que carta você quer ser? Uma boa carta de apresentação para as pessoas que estão aí? Quando nós estamos procurando emprego, a pessoa que vai te entrevistar lá, o diretor da empresa, ele não pede às vezes uma carta de referência? E aquela carta de referência vai dizer muitas vezes tudo aquilo que você foi naquela empresa quando você passou lá. Aí a pessoa vai pôr: olha, íntegro, não falta. Dificilmente ele faltou só quando a tia morreu, o cachorrinho morreu, a sogra morreu, o vizinho morreu. Não é isso, estou brincando. Mas dificilmente ele falta. Ele é zeloso no seu trabalho, naquilo que ele faz. Ele é cumpridor dos seus deveres. Uma pessoa obediente, trabalhador. Às vezes ele trabalha além do horário. Todas as tarefas que lhe são entregues são cumpridas à risca. Olha que carta de referência. Você não quer ser essa carta de referência do Espírito Santo? Tem muitas pessoas que são mais, lógico, não estou dizendo para não ser, que são mais eficientes e eficazes nas suas empresas do que para Deus. Agora imagina se você é as duas coisas, porque Deus te faz eficiente, Deus te faz uma pessoa zelosa, Deus te faz uma pessoa cumpridora das suas tarefas, cumpridora daquilo que lhe colocam nas mãos. Deus faz isso, Ele é o conselheiro, é um dos nomes de Deus, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Pai da eternidade. Olha cada nome que Deus tem, amados. O Deus supridor de todas as nossas necessidades, Jeová Jirê, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Tzkenidu, aquele que é a nossa bandeira, oh aleluia, Jeová Shalom, Deus que é a nossa paz, oh glória a Deus, El Shaddai, o Deus todo suficiente, aleluia, Jeová Shammah, o Senhor está na sua vida,
Amados, eu quero ter os nomes do Senhor escritos em mim, pelas minhas atitudes, aleluia, porque assim muito mais pessoas vão crer quando olharem para mim. Oh, glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. Amados, presta atenção numa coisa. Por exemplo, o pastor Orlando anda comigo, certo? E eu sou uma carta escrita para ele. Ele vê algo escrito em mim. Ele tem uma leitura da minha vida. Então, de repente, uma pessoa de fora, que não anda comigo, e que não vê a carta que está escrita em mim, que não tem a leitura, ele vai ter um outro tipo de leitura da minha vida. Ele vai falar os que os outros falam. E de repente essa pessoa chega para ele e fala mal de mim. Ah, aquele apóstolo, e fala um monte de blá blá blá. Agora, ele vai crer em quem? Você vai crer em quem? Você vai acreditar naquilo que uma pessoa fala que não anda comigo, porque eu não sou carta para a vida dela? Ou você vai crer o que você vê em mim? Eu te pergunto. Eu creio naquilo que você vê, Senhor, naquilo que eu vejo na tua vida. Ah, muito bem. Agora, só que muitas vezes tem muitas pessoas que fazem o contrário, acabam crendo naquilo que as pessoas estão falando, do que aquilo que elas estão vendo naquela pessoa que está perto dela, que é uma carta na vida dela. Meu Deus, como está esse mundo, é impressionante. No mundo tem muitas vozes, né? A palavra fala lá em 1 Coríntios 14:10, e todas têm um significado. Significado para destruir o que Deus está construindo na sua vida, o significado para você desistir, para você não ter esperança, para você não crer no poder da palavra, para você não praticar a palavra de Deus. Tem esses significados, as vozes que estão por aí. Então, eu vou te dizer uma coisa, toma muito cuidado com isso, porque às vezes o Senhor está tendo uma liberdade na sua vida para escrever, para construir algo benéfico, algo tremendo, um testemunho grandioso, porque o que mais Deus quer construir na sua vida é um testemunho, para você testemunhar a respeito dele, a respeito do Senhor. Mas de repente uma pessoa dessa crê, Deus está construindo lá, às vezes está quase terminando, está para se cumprir a palavra, de repente ela dá ouvidos para um negócio lá que não tem nada. Falando, é verdade, né? O meu apóstolo, meu pastor realmente é esquisito. Às vezes ele não me cumprimenta. É verdade, você tem razão, viu? Olha, destruiu tudo que estava sendo construído. Meu Deus. Hein, Lucas? Receba a palavra. Deus vai te dar novas habilidades. Deus vai te dar composições. Acredite nisso. Se apaixone mesmo por aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque Deus fala para termos zelo com os talentos e os dons que Ele nos dá, para que Ele escreva rápido aquilo que Ele tem que escrever na nossa vida. Aleluia. Então, amados, toma muito cuidado com isso. Dá liberdade a Deus poder construir esse testemunho na sua vida. Deixa Ele terminar o que Ele começou, a obra que Ele começou irá se completar até o dia de Cristo Jesus, porque Deus não faz nada pela metade. Deixa Ele escrever a carta toda. Aleluia. E aí os outros homens vão ler essa carta e vão ser edificados, vão crer no mesmo Deus teu, vão se converter e vão servir ao Deus verdadeiro, Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Amém. Feche teus olhos. Amacharacanta. Deixa eu te dar um conselho. Fica com os olhos fechados. Deixa eu te dar um conselho importante.